E, queridos amigos e parentes, presente neste culto, esta cerimônia de casamento é um casamento religioso com efeito civil. Estamos reunidos aqui para celebrar o casamento e eu tenho aqui a certidão de habilitação expedida pelo 6º Cartório de Registro Civil da Comarca de Manaus, pela tabeliã Selma Maria de Barros. E eu leio aqui então a certidão de habilitação. Certifico, tendo afixado em cartório no lugar de costume, publicado em imprensa local o edital de proclamas de casamento dos contraentes Francisco Souza de Castro e Lourdes de Jesus Brito, sendo contraente de nacionalidade brasileira, aposentado, solteiro, nascido na data de 15 de julho de 1975, na cidade de Teresina, Piauí, residente domiciliado na rua Canurama, número 6, Lago Azul, Manaus, filho de Alfredo Galdino de Castro e de Maria Ledir Souza Castro, e sendo a contraente de nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida na data de 29 de março de 1963, na cidade de Santa Isabel do Pará, residente domiciliado na rua Canaruma, número 6, Lago Azul, Manaus, filha de José Rosa Rodrigues e de Maria José Brito. O regime é adotado de comunhão parcial de bens. A contraente permanecerá usando o nome de Francisco Souza de Castro e a contraente permanecerá usando o nome de Lourdes de Jesus Brito. Este ato será realizado em conformidade com a lei número 1110, de 23 de maio de 1950. Decorrido o prazo legal, nenhuma oposição foi apresentada e nem me consta que haja qualquer impedimento ao mesmo casamento. Considero-os, portanto, habilitado a se casar dentro do prazo estabelecido pelo artigo 1525, inciso do Código Civil Brasileiro, que consta nessa data. Então, diante dessa habilitação expedida pelo cartório do 6º Cartório de Manaus, de Registro Civil, nós estamos aqui para estarmos celebrando o casamento de Francisco Souza de Castro e Lourdes de Jesus Brito. Eu convido então os dois a se colocarem em pé. Eu vou então proceder às perguntas necessárias e primordiais para esse momento. Eu pergunto ao Francisco de Souza Castro: é de sua livre e espontânea vontade que você recebe Lourdes de Jesus Brito como sua legítima esposa? Promete diante de Deus e das testemunhas aqui presentes amá-la, honrá-la e protegê-la na saúde ou na enfermidade, na alegria ou na tristeza, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ela enquanto vocês viverem e até que a morte os separe? Eu pergunto então agora para Lourdes de Jesus Brito. Lourdes de Jesus Brito, é de sua livre e espontânea vontade que você recebe Francisco de Souza Castro como seu legítimo esposo? Sim. Promete diante de Deus e das testemunhas aqui presentes amá-lo, honrá-lo, protegê-lo na saúde ou na enfermidade, na alegria ou na tristeza, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a Ele enquanto vocês viverem até que a morte separe? Sim. Diante do exposto pelas pessoas, eu, pastor Silas Celestino Damaso, autorizado pela Igreja Batista em Vieira, congregação da Igreja Batista Constantinópolis, aqui na cidade de Manaus, diante de Deus e das testemunhas presentes, eu vos declaro marido e mulher. Que Deus vos abençoe. Vocês podem sentar, que agora nós vamos fazer então a mensagem da palavra de Deus.
O texto que nós lemos, meus prezados irmãos e meus prezados visitantes, toda cerimônia realizada em uma igreja evangélica, essa cerimônia, ela é baseada na palavra de Deus. E quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos e aceitamos que foi Deus quem instituiu o casamento. Nós cremos na palavra de Deus quando a Bíblia nos ensina que Ele nos criou para Ele. E Ele estabeleceu um dia depois dele ter criado o homem. Ele disse então que não era bom que o homem estivesse só. E Deus prometeu que faria alguém que fosse idônea, alguém que fosse uma companheira que estivesse ao lado deste homem. E Deus então criou do homem uma mulher para que pudesse ser a parceira desse homem. Mas o texto que nós lemos é o texto escrito por Pedro. Nesse texto, baseado nesse texto, eu gostaria que a gente pudesse meditar sobre como deve proceder as pessoas que servem a Jesus. Porque na realidade nós estamos aqui porque Jesus Cristo permitiu, nós cremos que Jesus Cristo nos chamou, nós cremos que Jesus Cristo tem nos dado a oportunidade para junto podermos estarmos celebrando a Deus, celebrando esse momento. Então, quando nós aceitamos o chamado de Jesus para seguirmos, nós aceitamos também as orientações que servem não somente para a nossa edificação, como também serve para a edificação de outras pessoas. Nós fomos criados por Deus e nós fomos criados para vivermos em sociedade. E Deus nos capacita para que cada um de nós possamos, como homem e mulheres, possamos estar vivendo, ajudando, cooperando, para que as pessoas possam ter uma vida melhor. Alguém que esteja junto conosco, alguém que possa caminhar, alguém que possa passar os momentos alegres e felizes diante dessa vida. E às vezes a vida apresenta algumas dificuldades, e somente através daquilo que Deus coloca no nosso coração é que nós podemos enfrentar essas dificuldades e continuar a caminharmos. Porque na realidade a gente percebe que ao longo da nossa vida, a gente percebe que Deus está a nos preparar. E quando Deus escolhe uma companheira, Ele está ainda nos preparando por algo melhor. E a Bíblia diz que um dia Jesus Cristo voltará. Mas enquanto Jesus Cristo não volta para buscar aqueles que o esperam, enquanto nós caminhamos, Deus então prepara alguém para estar caminhando conosco. Deus nos criou, Deus criou o casamento para que nós possamos então estar honrando as pessoas, honrando as famílias. No texto lido então, nós queremos meditar a partir desse tema. Como deve proceder os servos de Jesus? As pessoas que confiam em Jesus, as pessoas que Deus os chamou. A Bíblia ensina então que Deus nos chama através do Espírito Santo. A Bíblia diz que a função do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essas três coisas nós não podemos esquecer. Você que está aqui presente precisa compreender que por mais que os pastores pregam e falem, mas é o Espírito Santo que fala ao nosso coração para nos convencer do pecado, que nós somos pecadores, e como pecadores nós estamos errados diante de Deus. Aí o Espírito Santo nos convence que somos pecadores, o Espírito Santo nos convence que há um juízo. Quando fala de juízo, um dia nós compareceremos diante de Deus para acertarmos com Ele algumas coisas. E a Bíblia diz que do pecado, da justiça, é uma justiça que Deus estará exercendo com aqueles que estão recusando esse toque, essa chamada do Espírito Santo. Nós escolhemos esse texto, depois de lermos alguns outros textos, nós escolhemos esse texto porque o apóstolo Pedro está aqui a nos aconselhar a partir do versículo 11. Então Pedro, para mim, ele está se dirigindo à igreja, essa igreja que precisa ouvir e que precisa obedecer. Então, dentro do que Pedro escreveu, aqui existem procedimentos, atitudes,
comportamentos de alguém que ouviu, entendeu no coração e abraçou essa mensagem, porque essa mensagem é a mensagem de Deus, um Deus de amor. A Bíblia ensina que Deus é amor, e por ser amor, Ele nos amou de tal maneira que deu o Filho dele, unigênito, para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Nós todos precisamos compreender essa mensagem da palavra de Deus. Mas Pedro, nessa carta, no versículo 11, ele disse: amado, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros. Para Pedro, nós como igreja estamos vivendo nesse mundo como peregrinos, peregrinandos. Vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Há um Senhor que está a nos orientar, há um Senhor que está cuidando de cada um de nós, há um Senhor que nos protege, há um Senhor que nos orienta, e esse Senhor nos orienta através da palavra. Então cada um de nós precisamos dar atenção, receber e seguir essas orientações que está na palavra de Deus. Então ele diz: eu quero exortar vocês como peregrinos, que vos abstenha dos desejos carnais. Então há desejos no nosso coração, na nossa vida, que Pedro vai dizer que são desejos carnais, desejo de cometer pecado, e quando nós cometemos pecado, nós ofendemos a Deus. Em primeiro lugar, o pecado ofende a Deus. O pecado, em segundo lugar, ele nos prejudica pessoalmente, cada um de nós. Em terceiro lugar, o pecado vai atingir as pessoas que estão mais próximas de nós. Por isso que Pedro está dizendo: vocês como peregrino, então o casal como peregrino, preparado por Deus, salvo por Jesus Cristo, precisamos nos abster dos desejos carnais, porque esses desejos carnais combatem contra a alma. Então, como deve proceder? Proceder de tal maneira que a gente possa viver, não combatendo, mas vivendo de acordo com o que Deus tem para cada um de nós. Aí, nesse procedimento, ele vai dizer: seja correto no vosso procedimento entre os gentios. Gentios aqui, na linguagem de Pedro, seriam as pessoas que ainda não compreenderam e não entenderam que existe um Deus e que um dia todos nós vamos comparecer diante dele, para que naquilo que eles falam mal de vós. Então, para Pedro, existem algumas pessoas que podem falar mal de nós, pode criticar, pode falar algumas coisas, mas naquilo que ele fala mal de nós, como se fosse praticante do mal, ao observar as nossas boas obras. Então, o que Pedro está dizendo é que cada um de nós precisamos fazer boas obras. Então, meus prezados irmãos, meus prezados amigos, nessa noite, Francisco e Lourdes estão diante de Deus fazendo uma boa obra, porque eles entenderam no coração que precisava obedecer a Deus, entenderam no coração que precisava também cumprir diante da lei a ordem, porque a lei brasileira recomenda que você não pode ficar com uma pessoa sem mostrar para ela que você tem compromisso diante da lei. Então a lei diz então que você precisa se casar. Então, cumprindo a lei, as pessoas, ao olhar isso, vai glorificar a Deus, segundo Pedro, para que eles possam olhar vossas boas obras e glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então ele está dizendo, quando ele fala dia da visitação, está dizendo sobre o dia da volta de Jesus. No versículo 13, o proceder daqueles que servem a Deus, o proceder, ele vai dizer: sujeitai-vos a toda autoridade humana. Então, nessa noite, Francisco e Lourdes está sujeitando a autoridade ao declarar o amor de um para com o outro e declarar que estão dispostos a assumir essa condição de casado. Sujeitai-vos a toda autoridade de humano, como ao Senhor, sujeitar como se fosse ao Senhor Jesus Cristo, seja governador, seja como enviado para punir os praticantes do mal, pois a vontade de Deus é que, fazendo bem, caleis a ignorância dos insensatos. Já que sois livres, não useis a vossa liberdade como pretexto para fazer o mal. Então, pessoal, já que vocês são livres, vocês não podem simplesmente viver sem cumprir o que diz a lei. O proceder daqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. O segundo texto que nós lemos
são as recomendações, e que às vezes essas recomendações que Pedro escreveu e que a Bíblia mostra, às vezes quando nós não entendemos a autoridade da palavra de Deus e a gente vai contra o que Deus ensina, então a gente vai contra aquilo que Deus determinou para cada um de nós. No capítulo 3, versículo 1 diz: mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido. Ele está recomendando que a mulher precisa ser submissa como ao Senhor, como submissão a Jesus Cristo. Aqui não é nenhum sentido de que a mulher está sendo humilhada, está sendo menor do que o homem, porque a condição é que ela está diante de Jesus, não é diante de um homem, mas está para servir a Jesus. Ao observar a vossa conduta pura em temor. O outro conselho que o apóstolo Pedro está dando, e está dizendo para as mulheres, que a beleza não deve ser no exterior, mas a beleza deve ser no interior. Não deve ser por tranças, por joias ou luxo de vestido, mas sim no íntimo do coração. O apóstolo Pedro está dizendo que não somente as mulheres, mas nós também precisamos colocar no nosso coração esse desejo de que a nossa beleza do coração precisa ser exteriorizada, precisa aparecer, mas no íntimo do coração, como um espírito gentil, tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Pois no passado, então ele vai fazer uma comparação, vai contar uma ilustração, pois no passado, algumas mulheres que esperavam em Deus, também se enfeitavam assim, e estavam submissas ao marido. E era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Dela sois filhas, e se fizeres bem, sem nenhum temor. Da mesma forma, então, o conselho agora para o irmão Francisco, para todos os maridos. Da mesma forma, maridos, vivei com as suas esposas na vida do lar com entendimento. Pedro está dando conselho aqui para nós homens, que nós precisamos viver com as nossas esposas com entendimento, procurando entender, procurando, pedindo a Deus informações, as condições necessárias para que a gente possa viver bem diante de Deus e diante dos homens, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida. Então, Pedro está dizendo que a mulher ao lado do marido é herdeira ao lado, convosco, da graça da vida. Então, é herdeira do favor de Deus. E ele termina colocando aqui uma condição bem difícil para nós. Ele diz: vivei entendimento para que as vossas orações não sejam impedidas. Então, ele está dizendo que nós homens precisamos viver com entendimento para que quando nós orarmos, as nossas orações não sejam impedidas, sejam respondidas. Então, essa é a mensagem, meus irmãos, que eu trouxe para esse momento tão singular na vida de Francisco de Lourdes, porque eles compreenderam que é do coração, é Deus falando do coração deles, que eles precisavam oficializar a vida que eles já tinham de algum tempo juntos, criando filhos, vivendo numa harmonia, mas faltava o cumprimento da palavra de Deus, da bênção de Deus, da bênção da igreja, de orar para que eles possam então estar dessa maneira então cumprindo todas as obrigações sociais e civis do nosso país. Eu quero nesse momento então dar a oportunidade para que possa entrar as alianças. E aí a gente vai proceder agora à entrada das alianças.
diante de mim, meus irmãos, nós temos aqui um par de alianças. E nós sabemos que a aliança é um anel. E para nós, a aliança, na realidade, já está no coração deles. Quando Deus colocou no coração deles o desejo deles estarem juntos diante de Deus. Então, aqui está esse par de aliança que nós vamos estar orando mais uma vez e pedindo a Deus para que esteja abençoando, pedindo a Deus para que esteja completando tudo aquilo que eles precisam para que eles possam ter uma vida diante de Deus. Eu quero convidar nesse momento para estar fazendo essa oração o nosso Deus que abençoe esse momento dos alianças. Vamos, neste momento, nos colocar em oração e estender as nossas mãos em direção ao altar, para que nós possamos abençoar este par de alianças, que hoje nada mais vai fazer do que selar essa união que foi escolhida por Deus há muito tempo. Amém, meus irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, santo, poderoso e exaltado é o Teu nome. Nós estamos aqui neste momento, Senhor, nesta celebração, Senhor, para Te apresentar, Senhor, e Te pedir a Tua bênção sobre a par de alianças, sobre a aliança deste casal que foi feita há muito tempo contigo. Ouviram e obedeceram o Teu comando e hoje estão aqui para celebrar diante do homem e diante da Tua face, Pai. Nós Te pedimos nesse momento, abençoa esta aliança, continua abençoando esta união, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Francisco agora vai colocar no dedo anular esquerdo da irmã Lourdes. Com essa aliança, eu faço você participante de todos os bens que Deus tem me dado e vai me dar daqui para frente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu faço você participante de todos os bens que Deus me der ou vier me der daqui para frente. Ou vier me der daqui para frente. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Respeito. Os votos que eles vão ler os votos que eles fizeram para que a igreja possa saber os votos que estão fazendo diante de Deus nessa oportunidade. Primeiro o irmão Francisco e depois a irmã Lourdes. Pode ler, meu irmão. Pode ler voltado para ela.
venho agradecer primeiramente a Deus pela grata satisfação de há 15 anos ter conhecido essa mulher especial para mim, que a amo, companheira, amiga e irmã, que Deus preparou para mim, para ser minha esposa. Estamos aqui firmando esse compromisso diante de Deus e dos homens para cumprir uma ordenança do Senhor Jesus, que o homem deixará a casa do seu pai e unir-se-á a uma mulher para serem uma família na presença do Senhor, para serem uma bênção na igreja, na família e na presença de Deus. Por isso o amo. Sendo assim, desde já venho a agradecer ao pastor Silas e a sua esposa, irmã Joelma, pelo empenho em realizar essa cerimônia, e a cada irmão e amigo presente em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite. Eu te amo. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque hoje o Senhor Jesus está me dando o privilégio de realizar o sonho que Ele mesmo sonhou para mim, por colocar ao meu lado esse homem maravilhoso, guerreiro, companheiro que mesmo com as suas limitações não mede esforço para me fazer feliz. Amor, não te prometo perfeição, mas prometo fazer das minhas qualidades coluna forte para sustentar o nosso amor. Prometo dar o meu melhor a você. Jesus, obrigado por ter trazido à minha vida esse homem maravilhoso que está aqui no altar para juntos com a amada igreja celebrarmos a nossa união. Prometo estar sempre ao seu lado, sempre nas horas boas e ruins, que o nosso caminho seja sempre iluminado e que possamos juntos e com fé trilhar a nossa história de um amor verdadeiro, fiel e por toda a vida te amo. Agradeço ao pastor Silas e a sua esposa e os demais irmãos por ter nos ajudado a realizar esse sonho. Embora eu quero dizer para vocês que não tem idade para ser feliz. Aquilo que Deus prometeu a você, aquilo que Deus falou a você se cumprirá. Tudo é no tempo do Senhor. Hoje, a minha família de sangue não pôde estar aqui, mas antes o Senhor já tinha me mostrado como ia ser o nosso casamento. Mas eu louvo pela família que eu tenho, que são vocês. Vocês moram no meu coração e que cada dia o Senhor possa realizar os sonhos de cada um. E hoje o varão te prepara, porque começa uma nova história na nossa vida, começa uma nova caminhada na obra do Senhor. Hoje Deus está quebrando um grande elo na nossa família. Meus filhos, se preparem, porque vocês vão viver uma nova história. Vocês vão ser usados na mão do Senhor, vocês vão levar a palavra do Senhor, porque hoje o Senhor derrama sobre as nossas vidas novidade de vida está vindo hoje. Pastor Silas, que Deus te abençoe, que Deus te dê saúde. Pastor Rod, que o Senhor te abençoe. A cada um que se esforçou para fazer essa festa, que Deus venha derramar bênção sem medida sobre as vossas vidas. Eu estou feliz, eu te amo e espero que sempre vou te amar. Não importa a dificuldade, não importa o embaraço, mas em primeiro lugar nós colocamos Jesus nas nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus esteja em primeiro lugar. Amém. Só falta agora dar um beijo na noiva. Vamos agora para a assinatura agora.
sentimento maior que a paixão. Basta olhar, um toque e nada mais pra fazer feliz. Só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como no primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Nunca vou te perder. Foi Deus quem me deu você. É como poder sonhar e nunca sentimento maior que a paixão. Basta olhar, um toque e nada mais pra fazer feliz. Só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como no primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Nunca vou te perder. Foi Deus quem me deu você. É como poder sonhar e nunca Convido os irmãos para estarmos orando mais uma vez, agradecendo a Deus pela nossa participação nesse culto. Oremos. Pai nosso que está no céu, grandioso Deus, reconhecendo a Tua presença entre nós, reconhecendo a Tua bondade para com Francisco, com a irmã Lourdes, nós Te exaltamos e glorificamos o Teu nome pelo que és. Agradecemos, Senhor, por cada pessoa que bondosamente compareceu a este culto para juntos estarmos nos alegrando com esses nossos irmãos. Obrigado pela Tua igreja, pela cooperação, por tudo que os irmãos puderam fazer para que nossos irmãos possam estar esse momento de alegria e felicidade. Recebe, Senhor, nosso culto, recebe, Senhor, nossa adoração, nossos louvores.
e te pedimos que o Senhor continue abençoando este casal e todos os seus familiares. Dê, Senhor, para eles cura, dê, Senhor, para eles longevidade, dê, Senhor, harmonia e paz, tudo quanto eles precisam. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou ler a bênção que Deus recomendou que Moisés estivesse abençoando o povo dele. E depois a gente vai ter uma outra cerimônia aqui e a gente vai ter uma outra orientação. Mas eu vou ler a bênção araônica. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor levante sobre vocês o seu rosto e te dê a paz. Que Deus vos abençoe. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Pega suas mãos, igreja, consagre ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Profetize no nome de Jesus. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Com bom perfume meus filhos irão, e ao perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa a Deus. Eu e minha
sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua